paz do Senhor a todos. Não sei se me ouvem bem. Só dá um positivo aí e vamos continuar. Obrigado, Adriano. É, Meus queridos, a paz, estamos aí nos encaminhando para o sexto mês já de quarentena e semana que vem a gente celebra o 12º aniversário da nossa comunidade e de um jeito bem diferente, né? De um jeito inusitado, de uma maneira que jamais pensaríamos ser possível. E não somente isso, mas eu acho que como todas as nossas relações estão sendo postas à prova, nossas ações, né? Nossos convívios têm sido postos à prova, eu, com muito temor, quero ler esse texto e dizer para vocês que lembrando de como eram as nossas primeiras reuniões, já nesse saudosismo pelo aniversário, em que as nossas reuniões eram um pouco como o que a gente mantém na quinta, um pouco mais participativas nesse momento de pregação. Eu sei que a gente foi se moldando, se institucionalizando, por assim dizer, nas nossas reuniões presenciais, mas quando ela aconteceu lá em casa, a gente, de alguma forma, tinha uma interação um pouco maior. E com temor eu quero incentivá-los hoje a, se assim o Senhor os tocar, para participarem nessa nossa reflexão. O texto que a gente vai ler é um texto de Marcos. A gente vai ler do versículo 32 até o 37, e a gente está quebrando esse texto de uma maneira diferente, mas eu imagino que no próximo domingo a gente consiga. Quer dizer, próximo domingo não, porque o próximo domingo é aniversário, né? Da próxima vez que a gente retomar o texto, a gente consegue fechar a ideia por completo. Ou pelo menos dar a outra parte da ênfase que o texto pede. A minha tradução, Adriano, é a King James atualizada. Eu não sei se você tem ela disposta aí, mas eu leio aqui se você não estiver com ela aí. Aqui no site a King James é em inglês. Então, Tá bom, então eu vou ler. Não sei se é melhor eu só leio ou você coloca um outro texto, né? Não sei como fica melhor. eu vou tentar dar um jeito aqui. É, tá bom, enquanto ele tenta dar um jeito, eu imagino que essa outra tradução que eu vou ler também não esteja disposta aí. É uma tradução feita pelo senhor Frederico Lourenço. E chamo de senhor porque ele não é teólogo, não é pastor, enfim, não é padre. É alguém que se propôs a traduzir a Bíblia, é um estudante das letras, né, um português, e que fez a tradução da Bíblia, ou pelo menos nesse primeiro momento, dos quatro evangelhos, a partir do grego, né, a língua original, mas sem se ater a questões teológicas. Então ele tenta trazer uma tradução que não tenta resolver os problemas de tradução a partir da tradição teológica. E aí o texto também é provocativo. Adriano, eu vou fazer o seguinte, eu começo lendo aqui então, e se você conseguir depois, você projeta, pode ser? Eu achei. Peraí. Ah, bom. Então tá bom, então coloca aí. Já que você já achou um, tenta achar o outro então.
Depois eu dou detalhes, tradução da Bíblia por Frederico Lourenço. Mas vamos ler primeiro, então, na King James atualizada, em português, do 32 ao 37. O texto é uma continuação da história, por mais que não pareça, que a gente terminou no domingo passado. O Érico, o Daniel, o Adriano falou na primeiro pedaço, depois o Érico complementou, e agora a gente vai. Olha, conseguiu mesmo, é isso? Então tá, é isso aí. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais, ele reuniu à parte os 12 e compartilhou com eles o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Amém. Querido, nós, mais uma vez, nos colocamos diante de ti, Senhor, neste momento semanal, neste nosso compromisso, Senhor, de separarmos este tempo para te buscar, para te louvar, para orarmos uns pelos outros como comunidade, para compartilharmos nossas dores, nossas vitórias, nossas angústias, nossas alegrias, nossos sofrimentos, nossas felicidades. Mas também separamos esse momento, Senhor, para sermos ensinados. E temos entendido e compreendido, Deus, que te encarar como mestre também é te encarar como professor. E para que o Senhor de fato nos ensine, precisamos ter corações ensináveis, corações quebrantados. E a experiência de ensinar e ser ensinado nessa pandemia tem ganhado novas cores, tem se revestido de novos significados. E eu te peço, Senhor, que também na nossa vivência contigo, no nosso relacionamento contigo, possamos ressignificar o que significa sermos teus alunos, sermos ensinados por ti. Amém. O texto terminou, o versículo imediatamente anterior, com Jesus, os 2 versículos anteriores, com Jesus dizendo, tá bom, vou ler do 29. Garantiu-lhes Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, muito bem sublinhado pelo Érico no domingo passado, mas no mundo futuro, a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus à frente os conduzia. Ou seja, Jesus termina aquele momento em que ele explicou o encontro com o jovem rico. Ou seja, um jovem se aproxima de Jesus, em um texto chama de príncipe, no outro chama de um jovem rico, enfim. Era alguém com muitas posses.
se ajoelha diante de Jesus, ou seja, tem a postura correta. Começa a falar com Jesus dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele sabia como proceder, ele sabia como se relacionar com Jesus, como falar com Jesus, né? Como interpelar Jesus. E tinha uma dúvida ou uma pergunta sincera e importante. Mas apesar de ter a postura correta, de falar o que era certo e de buscar, teoricamente, aquilo que dá sentido à vida, que é a vida eterna, esse jovem sai frustrado do encontro que ele tem com Jesus. E permitam-me dizer, Jesus também frustrado com ele. E ele sai frustrado porque, apesar de saber essas três coisas, apesar de estar dominar a técnica, dominar, ter o conhecimento, ter a maneira certa do que falar, estar procurando aquilo que é certo, ele não tinha o coração ensinável. Quando Jesus lança o desafio, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois me segue. Percebam a ordem, né? Vende tudo que tem, já é difícil. Depois que você vender tudo, não é põe no banco e vive do lucro, não, é dá tudo aos pobres. Beleza. O que eu vou fazer para viver? Né? Provavelmente trabalhar pelo dia, mas já fazemos essa ligação. Dá tudo aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu. Opa, o tesouro no céu está em oposição ao tesouro juntado ou colhido e suado aqui na terra. E depois disso, vem e me segue. E o jovem, então, se afasta, silente, não responde mais nada para Jesus. E aí os discípulos, então, irrompem pasmos. Mas espera aí. Como é que é isso? Esse cara não vai para o céu? Porque Jesus, em seguida, com a saída do jovem rico, ele diz: olha, vou dizer para vocês, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. E não vou nem entrar na discussão do que os teólogos dizem sobre o que é agulha, o que é o camelo, do que é o rico, dessa comparação de Jesus que talvez faça referência à entrada, às portas pequenas, né, que ficavam ao lado da porta principal, também chamadas de agulha, e que os camelos precisavam passar retirando toda a carga, ou seja, só se entra no reino se você se despir de tudo. Mas entrando diretamente no desafio de Jesus, que foi claro, doa tudo. Doa não, vende. Perceba que não é doe os seus bens aos pobres, né? Vende, pega o dinheiro e dá aos pobres. Bom, para além disso, Jesus diz, olha, é muito difícil. E os discípulos dizem assim, mas espera aí. Se é assim, então é impossível para qualquer um se salvar. Porque se nem os ricos vão ser salvos, quem vai ser salvo? E faz uma correlação entre salvação e riqueza que Jesus descaracteriza desde sempre. Mas muito bem. Jesus então explica para eles, olha, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. É o versículo 27 do capítulo 10. Para o homem isso é impossível, todavia para o Senhor, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começa a declarar para Jesus, no 28, nós abandonamos tudo para te seguir. Meio que dá uma cobrada, né? Em Jesus, fala assim, peraí, e nós que estamos aqui? Tudo bem, é impossível. Para Deus tudo é possível. O senhor está falando para o jovem rico lá, ele abandonou tudo. A gente não tinha tanta coisa assim, mas a gente largou tudo para te acompanhar. E aí Jesus diz, o texto que a gente já leu hoje, que vão receber 100 vezes mais, não só no presente, mas no porvir, casas, família, irmãos, irmãs, pais, mães, propriedades e a vida eterna. Só que Marcos faz uma distinção dos textos paralelos, do texto de Mateus e do texto de Lucas. Marcos diz, com perseguições. E é o único dos três a dizer isso.
Olha que coisa interessante. No texto de Mateus, é citado que todos eles receberão muito mais, mas não se cita que receberão 100 vezes mais. Posso ler para vocês? É Mateus 19. Está aqui abertinho para mim, Adriano, nem se preocupe. Eu abri o 20, perdão. Mateus 19, 29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Perceba que o texto é muito similar ao de Pedro. De Pedro, né, na verdade, de Marcos, mas que a tradição diz que foi ditado por Pedro. A diferença é com perseguições. Mas vejam a importância de se colocar perseguições nesse contexto. Porque o que Marcos vai citar no versículo seguinte é justamente a fala de Jesus no caminho para Jerusalém, dizendo: gente, é o seguinte, eu vou morrer. Mas na verdade eu não só vou morrer, porque o morrer acontece com todos. E ele faz uma gradação. Ele diz: olha, primeiro os sumos sacerdotes e os mestres da lei me condenarão à morte. Vão condenar segundo a lei judaica e vão me entregar aos gentios. Entregar aos gentios porque eles não poderiam matar ninguém. Lembra-se, Israel estava subjugada por Roma e, portanto, não tinha autonomia nenhuma para poder executar uma pena capital. Apenas Roma poderia executar pena capital. Mas para que Roma executasse uma pena capital, o pecado tinha que ser contra Roma. E o que eles fazem, então? Um acordo. Sumos sacerdotes e escribas condenam Jesus à morte e entregam Jesus aos gentios, à liderança romana da época. E a liderança romana da época, o texto nos separa 4 verbos para dizer o que eles fazem: zombam, cospem, torturam e matam. Enquanto a liderança judaica condena e entrega, a liderança romana zomba, cospe, tortura e mata. Mas contra essa condenação dos judeus, contra essa entrega dos judeus, contra a zombaria, o cuspir, a tortura e contra a morte, só há um verbo: ele ressuscitará. E a ressurreição de Jesus era o que deveria saltar aos olhos de todos na conversa, no texto, no que vem a seguir. Mas assim como a gente tem lido nas quintas-feiras, e o Adriano falou muito bem, que experiência deliciosa tem sido as quintas-feiras, né? Esse desnudar dos textos, essa forma de ler a Bíblia, me parece que ninguém se concentra na ressurreição. E essa é a 3ª vez que Jesus prediz a sua própria ressurreição. Os tradutores da Bíblia, se vocês pegarem as suas Bíblias, ninguém vai dizer assim: Jesus prediz sua ressurreição pela 3ª vez. Todo mundo se concentra no sofrimento. Jesus outra vez prediz sua paixão. Jesus outra vez prediz sua morte na cruz. Os discípulos estão preocupados com a morte de Jesus. Por que a gente continuou lendo 35, 36 e 37? Porque se segue a essa frase de que Jesus falando que ele ressuscitará depois de 3 dias, uma discussão em que Tiago e João pedem para Jesus para que eles possam sentar-se à direita e à esquerda no reino eterno, né? Assumindo posição de liderança. A direita e a esquerda, né, seriam os 2 principais apóstolos ou discípulos ou mais importantes, isso inclusive no reino dos céus. E o que me chama atenção nisso é como o nosso coração tem se tornado, às vezes, surdo para ouvir a mensagem.
Jesus diz: vou morrer, mas vou ressuscitar. Os discípulos ouvem: opa, ele vai morrer. Alguém precisa assumir o comando. O contexto de se pedir para assumir os melhores lugares, e se a gente ler o texto paralelo de Mateus 19, Mateus 20, né? Depois a gente pode ler outra, Mateus 20 e 20. Naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu, com seus filhos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Tem aqui um detalhe a mais, né, do que do texto de Marcos que a gente leu. No texto de Marcos, é o próprio Tiago e João pedindo. Aqui no texto de Mateus, é a mãe deles, para ficar só mais feio um pouco, né? Pedindo. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus diz: não sabeis o que pedis. Esse pedaço a gente vai deixar para a próxima interpretação. Mas eu queria que vocês se concentrassem ou percebessem que Jesus diz: vou morrer e ressuscitar, e eles ouvem: vou morrer. Alguém precisa assumir a casinha. E o detalhe é que isso está claro para todo mundo porque eles discutem isso entre si. Vamos ver as outras vezes em que Jesus avisou que ia morrer e o que aconteceu? A primeira vez em Marcos que Jesus diz isso, e essa é a terceira vez, é Marcos, no capítulo 8, no verso 27, do 27 ao 33, eu leio. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: quem dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles informaram, alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E asseverando Pedro, declarou: tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgassem a seu respeito. E Jesus passou-lhes a ensinar que é imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois disso, depois de 3 dias, ressuscitar. Veja, Jesus fala as mesmas coisas e diz: depois de 3 dias, ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara. Essa é a primeira vez que Jesus está falando. E aí Pedro chama-o em particular e começou a censurá-lo. Entretanto, Jesus volta-se para os seus discípulos e repreendeu Pedro severamente, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Olha aí, ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e seus discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa do evangelho, salva-la-á. Olha lá. Na primeira vez que se fala que Jesus vai morrer, Pedro fala assim: não, peraí, Jesus, está tudo muito legal aqui, a gente está começando agora, o reino está expandindo, a igreja está crescendo, o senhor não tem que morrer nada não, a gente agora está se consolidando, na verdade a gente já conseguiu até eleger alguns membros aí para o Sinédrio, de repente mais algumas eleições e a gente domina. Quem dera a gente não consegue indicar para os romanos que o próximo dominante daqui da Judéia seja até um de nós. Vamos com calma, a gente está chegando lá. E Jesus rechaça dessa maneira veemente. Vamos ler a próxima vez que Jesus fala sobre sua morte? Perceba que ele fala de morte, fala de sofrimento, e eles imediatamente pensam o contrário, né? ou fogem do tema. Marcos 9, do 30 ao 37. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhes revelava. Que lindo isso, né? Pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos. Houve um momento em que eles tiveram o privilégio de ser ensinados por Jesus com
com a dedicação dele. Que lindo isso. O Filho do Homem, mas olha o que Jesus ensinava, o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia eles não conseguiam entender, e acho que a gente também não hoje, o que ele desejava comunicar. Interessante, né? O que ele desejava comunicar. Mas tinham receio de inquiri-lo a esse respeito. Olha o versículo seguinte. Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes. Jesus indagou-lhes, né? Sobre o que discorrias pelo caminho, eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Toda vez que Jesus avisava, vou morrer, a discussão sobre quem vai assumir o controle. Quem é que vai continuar essa obra? Quem é que vai assumir a chefia? Surgia. Mas pensa, Jesus disse, vou morrer e vou ressuscitar. Me parece que a ressurreição está velada aos olhos deles e que eles precisam enxergar para si liderança. Lembra quando foi o povo de Israel exigindo para si de Samuel que os outros povos tinham reis que iam à frente deles e que eles queriam um rei para si? E Samuel os avisa, olha, não é assim que funciona, vocês têm o próprio Senhor e o Espírito dele indo à frente de vocês nas batalhas, não precisam de um rei. Não, mas nós queremos um. E aí começa Saul e, enfim, Davi e todos os outros. Essa necessidade humana de não conseguir lidar com a falta do planejamento, ou daquilo que. Ou do controle. Não vou chamar de planejamento, vou chamar de controle. Com a falta do controle sobre o que vai acontecer adiante. Jesus diz: vou morrer. E a primeira reação deles é: preciso colocar alguém no lugar. Alguém precisa chefiar. E aí é meio travertido, né? Da primeira vez, Pedro diz: não, Senhor, não morre não. Fica aqui com a gente para que esse negócio continue. Quando Jesus fala a segunda vez, aí a discussão entre eles é dizer, bom, já que ele está falando mesmo que vai morrer, melhor a gente definir aqui entre nós quem é o primeiro, quem é o maior, para que a gente continue seguindo aqui, nessa nossa toada. Afinal de contas, a gente abandonou tudo. Não dá agora para simplesmente voltar a vida e ser pescador como sempre, como fomos. Ou vou sentar agora e coletar impostos. Ou vou sentar agora e vou continuar lutando pela revolução, como faria um Zelote. E aí vem a terceira vez, que é o texto que a gente leu hoje, e em seguida, Tiago e João rompem com essa pergunta, que no texto de Mateus é feita pela mãe, no texto de Marcos é feita por eles. Enfim, eles estão subindo a Jerusalém, vai ter a celebração da Páscoa, é a última Páscoa de Jesus, então eles caminhavam e faziam essa caminhada até Jerusalém juntos, como família, celebrando. Então, a mãe com certeza estava presente, Zebedeu estava presente. Se eu não me engano, é João 19, que vai dizer que a mãe deles era irmã de Maria, portanto, Tiago e João eram primos de Jesus. E Maria, a que faz a pergunta, é tia de Jesus, então meio que tentando usar da patente ali da família, né? Ó, Senhor, não esquece da gente não, né? E se dissociam completamente do que Jesus está falando. E aí eu vou voltar ao texto naquilo em que Jesus fala. Ele diz, olha, é necessário que o Filho do Homem padeça. Jesus tem consciência das profecias que ele está cumprindo. Jesus tem consciência de que o papel dele como sumo sacerdote tem que ser cumprido. E são justamente os sumos sacerdotes da época, na verdade, havia uma família de sumos sacerdotes, né? Na tradição do Antigo Testamento, o sumo sacerdote passava o posto quando morria, mas aqui, depois da volta do cativeiro, né, pela retomada genealógica, havia a casa familiar, né, dos sumos sacerdotes, e são esses sumos sacerdotes, príncipe dos sacerdotes, e os mestres da lei, também chamados de escribas. Quem eram os escribas? Escribas eram aqueles responsáveis pela ordenação burocrática do povo.
No começo eram aqueles que redigiam os contratos, né? Por serem escribas, eram aqueles que tinham a habilidade de escrever. Pense numa sociedade rural que a habilidade de escrever não era uma coisa comum. E eles então redigiam contratos, participavam então dos julgamentos, redigiam cartas uns para os outros. E após a volta do cativeiro, e a partir de Esdras, eles passam também a serem copistas e organizar todo o texto judaico. E graças a Deus, e bem-aventurados os escribas, porque se temos hoje texto para ler, para discutir, foi porque a mão do Senhor fez com que esses homens se dedicassem a essas cópias e cópias, e que na época era a mão. Imagina você copiar a Bíblia à mão. Mas esse era um dos trabalhos dos escribas. Mas em algum momento esses escribas, além de serem esses ditos funcionários públicos públicos dos judeus, né? Que redigiam seus contratos, redigiam cartas, passaram a fazer cópias da lei, também foram aqueles que instituíram as sinagogas. Para quê? Para que as cópias daquilo que faziam pudessem ser lidas e para que o povo não precisasse deslocar-se apenas ao templo para ter um momento de ouvir a palavra. Então eles passam a ser professores da lei, além de copistas. E aí há uma separação, né, entre as muitas dos judeus, entre os escribas e os fariseus. Porque os fariseus não eram ligados às sinagogas. Eles eram aqueles que acreditavam e lutavam pelo texto, mas numa interpretação muito mais cotidiana e no dia a dia. Então, os fariseus faziam discípulos. Já os sacerdotes, já os escribas, eles se fechavam na sua classe. Muitos sacerdotes eram escribas, talvez não, se não a maioria, onde o sagrado e o ensino do sagrado estava associado a apenas essa casta. E são os saduceus que negam a ressurreição, são os saduceus que negam a existência de anjos, que negam a existência de demônios, e talvez essa uma das principais diferenças entre eles e os fariseus. Mas são esse poder religioso dos sumos sacerdotes e dos escribas que condenam Jesus à morte. Não foram os fariseus que condenaram Jesus e que entregou aos gentios. Em suas muitas passagens, os fariseus são sempre criticados. Mas não são eles que entregam Jesus. Eles são criticados por quê? Porque enxergam na lei o caminho da salvação. Enquanto os escribas usam a lei como caminho de dominação. Vou repetir. Os fariseus imaginam que apenas a lei é capaz de salvar. E é nessa leitura purista, nessa leitura que a gente chama hoje de farisaica, ou seja, literal, cheia de ordenanças, em que acreditam que podem adiantar ou fazer com que o povo abandone seus pecados e se arrependa dos seus maus caminhos. Já os escribas não, os sacerdotes não. Os sacerdotes e os escribas, eles se utilizam do texto para dominação. Vamos colocar sinagogas em cada cidade, vamos ensinar o povo e a leitura a partir das nossas explicações e justificativas. E se tem hora que eu acho que a igreja se perde como farisaica, eu também entendo que tem hora que a igreja se perde como escriba. Que desafio! E Jesus nega os dois caminhos. Jesus, como sumo sacerdote, como aquele que diz, olha, o sacrifício anterior de animais deve cessar. Portanto, a ida ao templo para adoração nos moldes como vemos hoje deve cessar. Portanto, a estrutura hierárquica de sacerdotes e escribas como dominadores ou detentores dessa ponte que leva a Deus deve cessar. E faço ponte e sacerdote como sinônimos. Na verdade, o são mediação. Não à toa,
uma das lideranças cristãs, ou a liderança cristã, através dos séculos, se autodenomina ponte principal ou sumo pontífice, na negação de que a ponte não é o sacerdote, ou melhor, não é este homem nessa liderança, mas sim o Cristo. E é Hebreus que vai nos dizer isso de forma categórica. Hebreus 5, de 5 a 10. Desse modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote. Jesus não busca isso, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és meu filho, hoje te gerei. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Até para retirar essa questão genealógica dos sumos sacerdotes descendentes de Arão. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia o salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A igreja cristã não deve estar preocupada em quem será o seu líder, mas em quem está disposto a sofrer perseguição por Jesus. Temos ouvido a mensagem, temos ouvido falar sobre a paixão de Jesus. Os evangelhos nos relatam por 3 vezes Jesus falando sobre isso. Todo ano, ou cantamos a Páscoa, ou encenamos a Páscoa, ou celebramos a Páscoa. Todo mês celebramos a ceia, lembramos a morte de Jesus. E o que nós pensamos? Quem é que vai assumir essa parada agora? Quem é que vai ser o nosso pastor? Quem é que vai ser a nossa liderança? Quem vai nos representar diante do mundo? Quem vai assumir a presença política que vai ser unanimidade entre nós? Quem vai nos representar diante dos gentios? Jesus. Porque ele mesmo diz que ressuscitaria. E ele ressuscitou. A igreja não precisa de outras lideranças que a representem a não ser Jesus. E Jesus vai ser representado através de vidas humildes que se submetam ao sacrifício por ele. Como lemos em Mateus, da primeira vez. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, salva-la. Mas quem não perder a sua vida por amor de mim, perdê-la. Somos muito mais parecidos com os discípulos do que poderíamos imaginar. A preocupação da igreja, dessa comunidade fundada pelos apóstolos, é tentar se organizar, eleger líderes. É Atos capítulo 2, se eu não me engano. Não, Atos 1, 12. Depois que Jesus é assunto aos céus, versículo 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve parte nesse ministério. Pulo 18, pulo 19. Leio 20. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe seu lugar. Versículo 21. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens. Escolhamos. Pedro arroba para si a liderança, chama os apóstolos e diz: vamos escolher alguém que esteve conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado entre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição.
Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando, afirmaram: Senhor, tu que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes homens tem escolhido. A oração é piedosa, no versículo 24, não é? Para assumir a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe for enviada. Em seguida, lançam sortes. Quanto a eles, a sorte cai sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. A gente já discutiu, leu esse texto, comentou, e essa necessidade de manter-se o corpo da liderança, a quantidade de líderes, e fechar a conta dos 12, né? 12 é um número importante para o povo judeu. E, no entanto, entendemos, né, que Pedro toma essa decisão a partir de sua motivação, a partir do seu próprio interesse, a partir da sua indicação de que isso era necessário para que o reino continuasse. Não entende o mistério do reino. Não entende o mistério do reino que na segunda vez, é segunda vez? Eu vou ler de novo. Marcos 9, 30. Isso. Na segunda vez em que Jesus anuncia sua morte, e os discípulos em seguida, né? Foi o que a gente acabou de ler no 9:32. Todavia eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo. O que acontece no versículo seguinte? No caminho eles discutem sobre quem é o maior, do 38 ao 37. E aí o que Jesus diz para eles? Eu vou dizer para vocês, vocês não precisam criar estruturas. Vocês não precisam ficar preocupados com essa necessidade de organizar as caixinhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque no texto de Marcos 9, do 38 ao 41, os discípulos dizem, e é João, né? Logo João, o amoroso. Contou-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-lo. Pois afinal ele não era um dos nossos. A argumentação de João é sensacional. Tinha um homem fazendo bem. Tinha um homem que estava pregando o seu nome. Mas ele não era Betesda. Mas ele não era pentecostal. Mas ele não era protestante. Mas ele não era cristão, como nós entendemos. E nós o impedimos. Pois ele não era um dos nossos. 39. Não o impeçais. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Novamente, Jesus inverte a lógica. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Qual é a lógica do mundo? Quem não está conosco está contra nós. Não é assim? E é exatamente esse o argumento de João. No versículo 38, nós procuramos impedi-lo, pois ele não era um dos nossos. O que Jesus responde? Quem não é contra nós está a nosso favor. Não é quem não está conosco que é contra nós. É quem não é contra nós está a nosso favor. Percebam que a gente não precisa e não vai encontrar nunca lideranças únicas, instituições perfeitas ou denominações que retenham o conhecimento puro, perfeito, imaculado, sistemático, completo, que nos encaminhe para os céus. Quer um exemplo? O próprio texto dos evangelhos foi nos dado em 4 versões. 4 vezes a história é contada.
em 3 delas de maneira até que se coaduna, né? Que são os evangelhos sinóticos, de maneira que se completam, de maneira em que se há muitos paralelos, e é Mateus, Marcos e Lucas. E aí vem João, que conta a mesma história com um olhar diferente, de uma maneira diferente. Mas apesar de serem 4 vezes contando a mesma história, elas apontam para o mesmo Jesus. E aí, fazendo de novo referência a essa tradução que eu comentei com vocês, do Frederico Lourenço, eu vou ler um trecho da introdução. Eu li para a Cíntia ontem, e quero ler para vocês a introdução do que um homem que não se diz cristão, que não se diz inspirado na tradução, porque ele não buscou o Espírito Santo para traduzir a Bíblia. É essa a Bíblia, né? Ele simplesmente estuda o grego para traduzir a Bíblia. Ele começa a dizer assim: na segunda metade do século I da era cristã, o manancial, já de si tão rico, de textos em língua grega, veio a enriquecer-se ainda mais com o aparecimento de 4 textos que mudaram para sempre a história da humanidade: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses textos, o leitor escolarizado da época ter-se-ia confrontado com uma temática muito diferente da que conhecia de Homero, Sófocles ou Platão, pois nesses 4 textos não se falava das façanhas heróicas de reis e de guerreiros, nem se reportavam as conversas de aristocratas atenienses com o lazer e o dinheiro para se dedicarem à filosofia. Aqui, nesses 4 textos, falava-se de pescadores e de leprosos. Falava-se de pessoas desprezadas pela sua baixa condição na sociedade, pelas suas deficiências físicas e pelos seus problemas de saúde mental. Falava-se de figuras femininas que não eram rainhas e princesas da epopeia e das tragédias gregas, mas sim mulheres normais, da vida real, até se queixarem da lida de casa ou a exercerem talvez a mais antiga profissão do mundo. Acima de tudo, nesses 4 textos, falava-se de certo homem, filho de um carpinteiro, nazareno, um homem carismático, cheio de compreensão por todo tipo de sofrimento humano. Um homem que, apesar de não ter praticado crime algum, acabou por morrer crucificado como se fosse um criminoso no meio de 2 ladrões. Esse homem, que muitos foram reconhecendo como ungido, ou seja, o Cristo de Deus, e até como Filho de Deus, era portador da mais extraordinária das mensagens, transmitida com palavras simples, por vezes sob a forma de pequenas histórias singelas, compreensíveis em qualquer aldeia. E por isso, muitos termos por ele utilizados eram palavras de aldeia, como estrume. Por terem sido escritos num grego despretensioso, sem vestígio da suntuosidade verbal dos grandes autores helênicos, é provável que esses 4 textos nem merecessem do leitor culto da época o alto estatuto de literatura. No entanto, e aqui eu peço que vocês prestem muita atenção, esses textos conquistaram o mundo antigo, tanto grego como romano. Lendo-os 2000 anos depois, não é difícil perceber o porquê. Sobre um desses textos, já se escreveu que se trata do mais divino de todos os livros divinos. Na verdade, essa descrição assenta sobre qualquer um deles. Tanto pode ser afeta a Marcos, a Lucas, a Mateus e a João. São textos que, com sua mensagem sublime, veiculada por palavras, cuja beleza desarmante ainda deixa arrepiado quem os leu e releu ao longo de uma vida inteira, estão simplesmente numa categoria à parte. Apesar de terem sido lidos, copiados à mão durante séculos e depois impressos milhões de vezes, apesar de, ao longo de 2 milênios, esses textos terem mudado a vida de um número incontável de pessoas, sobre esses 4 textos, falta-nos ainda saber quase tudo. É essa motivação, é esse desejo, é esse coração ensinável, é essa maneira de ser discípulo, querendo ouvir o que o mestre diz e não o que o mundo nos sinaliza como necessidade, não buscando
como discípulos, né? Liderança para o pós-morte, mas entendendo que a morte e ressurreição continua nos dando em Jesus a única ponte possível, o único caminho possível para Deus. É o que eu os convido a meditar essa manhã no texto. Jesus está falando de seus sofrimentos no mundo. Jesus está falando do encadeamento lógico das hierarquias da época, do poder dominante à época, que se junta para condená-lo, entregá-lo, zombá-lo, cuspi-lo, torturá-lo e matá-lo. E para isso tudo, ele responde com ressurreição. É na ressurreição de Jesus, corpórea, com testemunhas, magnífica. É na ressurreição de Jesus em nós, quando morremos e nos entregamos a Ele, que a nossa vida cristã, que a nossa mensagem que reflete a vida, e não a mensagem desconectada da vida, deve se fundamentar. Que nossa preocupação, que nossa angústia encontre o sumo sacerdote, Jesus, o sumo pontífice, Cristo, que faz essa mediação entre nós e Deus, com o próprio sangue. Um sumo sacerdote que não derramou o sangue de animais, mas o próprio, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Que outras preocupações, que outros desejos sejam mortos na nossa carne, para que em Jesus tenhamos essa vida eterna, tenhamos essa multiplicação de famílias, tenhamos essa multiplicação de amigos, tenhamos essa multiplicação de afetos que só o reino pode produzir. Em nome de Jesus. Amém. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração consagrado a ti, para honrar-te, ó Deus. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração consagrado a ti, para honrar-te, ó Deus. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me de tudo que impede o fluir do teu amor. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa,
Te agradecemos, a Deus, pelo teu cuidado que se manifesta nas nossas vidas e por nós, das mais variadas formas. E uma delas é esse momento, Deus, de ouvirmos o teu cuidado, ouvirmos o teu ensinamento, a tua palavra, Senhor, que vem sempre nos possibilitar um crescimento a mais, um passo a mais em direção ao teu propósito na nossa vida. E nós te agradecemos por isso. Pelo teu amor também que se manifesta na possibilidade de nos reunirmos virtualmente com amigos, irmãos, com pessoas que partilham a mesma fé, que partilham a mesma esperança, Senhor, e nós te agradecemos por isso. Tudo isso é o teu amor, tudo isso é o teu cuidado, Senhor amado. E se o Senhor nos ama e cuida de nós, que nós façamos a nossa parte também em cuidarmos de nós também, de fazermos o melhor daquilo que o Senhor nos mostra que devemos fazer, que é o caminho melhor a ser tomado. O Senhor nos ajuda, nos dá força para tomarmos esse caminho, as melhores decisões, Senhor, nos ajuda para que nessa semana, Pai, a tua bênção nos alcance de uma forma maravilhosa e que sejamos abençoadores também, abençoadores daqueles que nos cercam, abençoadores da nossa casa, abençoadores de alguma forma, Senhor amado, para que esse mundo seja transformado pelo teu reino que já se manifesta através das nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, dá-nos uma semana, Senhor, que de fato possamos ver o teu agir de alguma forma. E nessa semana possamos, de fato, Senhor, pegar as oportunidades que o Senhor nos dá de abençoarmos e abençoarmos de fato, Senhor. Transformarmos em algum sentido, Deus amado, esse mundo para que o seu reino se estabeleça mais e mais, para que a tenda da tua presença, Senhor amado, se torne mais larga, alcançando mais e mais pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ser conosco, ser com a tua igreja. Abençoa, Deus, esse domingo, esse feriado, essa semana que está se iniciando, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.